Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela, o gráfico de contrato do mini índice, contrato do Ibovespa, no período de 1 hora. Como de praxe, a gente sempre faz análise no gráfico de 1 hora e observa as possíveis movimentações com uma expectativa criada para que o ativo se movimente naquela semana. Bom, capitalista, semana passada nós tínhamos aqui um viés vendedor. O IFR estava em região de sobrecompra, tínhamos aqui o rompimento de topos anteriores, possivelmente poderíamos ter o início de um movimento corretivo. Esse movimento corretivo seria ativado caso tivéssemos o rompimento de um fundo. Porém, o índice não rompe nenhum fundo e continua renovando topos, entregando para a gente aqui um belíssimo movimento de alta na semana. O nosso viés, né, a nossa análise de expectativa vendedora, ela acaba sendo quebrada quando a gente não tem aquilo que esperávamos, que é o rompimento de um fundo, para fazer uma reversão, uma correção da tendência. Então, nesse caso, como que a gente trabalha numa movimentação que nós não estávamos esperando com tanta cautela, com tanta observação no gráfico? A gente precisaria ali de um movimento corretivo, era o mais saudável preço. A gente percebe que o movimento comprador no índice é um movimento muito agressivo, ele faz movimentos retos. No gráfico de 1 hora a gente não tem aqueles movimentos cadenciados, que ele sobe, corrige, ancora no Fibonacci, né, ou até mesmo na média de 200, depois da continuidade. São movimentos aqui de intenção compradora efetiva. Nesses momentos, a gente deve sempre observar, o preço está rompendo fundo e não está rompendo, está rompendo topo e não está rompendo fundo, melhor dizendo. Está cada vez entregando topos mais altos. Então, a gente deve trabalhar com a tendência. Né? O melhor amigo de um trader é a tendência. Vamos seguindo a tendência. Como que a gente pode balizar as nossas operações com isso? Observando as médias, principalmente a de 20 e a de 50. Se o preço continua acima dessas médias, a gente continua operando na ponta compradora. Tá? Você olha aqui e analisa o tempo gráfico de 1 hora, o preço está acima das médias de 20. Tendência forte. Lá no tempo gráfico de 15 minutos, o preço ainda continua acima dessa média, ancora nessa média, sai com ignição, continua operando na ponta compradora. Quando o preço romper uma média de 20, romper um fundo significativo, aí você pode estar vislumbrando um movimento corretivo. Tá? Então, só para atualizar aqui vocês como que eu me comporto nesse sentido. Então vamos lá, capitalista. Na semana passada nós tínhamos essa expectativa aqui. Um movimento rompendo um fundo, fazendo pullback, daria para a gente oportunidades na ponta vendedora com a expectativa de fazer a correção até as regiões de demanda e ali dar continuidade na alta, que é a tendência compradora, observando essa estrutura. Ok? Tínhamos regiões de demanda mais inferiores também, caso o preço viesse a continuar esse movimento vendedor. E aqui a gente trabalha com as expectativas das movimentações. Essa movimentação secundária aqui, nós fizemos até uma análise, um refino no gráfico de 15 minutos. Porque se você observar desta região até lá na nossa região de demanda, na primeira região de demanda, são mais de 1.600 pontos. Então você pode trabalhar com vendas nessa oscilação. Né? E até lá na região macro, são mais de 3.700 pontos. Então é uma amplitude muito longa. E a gente sempre tem que trabalhar com os fractais. Bom, o preço continua seu movimento, comprador, vai atualizando as estruturas. Então, para a gente aqui, agora nós vamos começar a fazer a nossa análise nos tempos gráficos maiores, aqui no 1 hora, e depois a gente vai lá para o gráfico de 15 minutos, que a gente tem informação bem importante para essa semana. Então, a referência lá à estrutura da semana passada, era aquele movimento secundário, a gente não vai utilizar mais. A nossa linha vertical a gente traz aqui para o início, do final, melhor dizendo, né,
gráfico. Nós temos uma região de topo, tá? A gente pode considerar essa regiãozinha de topo. Vou diminuir aqui. Você vai perceber que nós temos um movimento, uma possível captura, com um possível rompimento de fundo aqui. Depois a gente desce lá no gráfico de 15 minutos e observa. A nossa estrutura, tá? A gente vai atualizar, então vamos ampliar. Temos aqui a região de 50%, então abaixo a região de demanda, pontos interessantes para nós estarmos comprando. Tá? Até o preço chegar lá, tem muita história para contar. Então nós vamos poder trabalhar com movimentos aqui, ó, de venda. Tá? Mas vamos observar as movimentações secundárias. Essas regiões aqui, a gente acaba desconsiderando. Tá? Isso aqui não vai ter relevância para a gente agora. Vamos trabalhar... Vamos continuar trabalhando com essas expectativas aqui nessa região de demanda. Opa, sumiu aqui minha caixa de ganho, deixa eu botar ela novamente. Porque aqui ainda continua. Nós estamos abaixo de 50%, que é essa região aqui. Zona de demanda, é interessante comprar. Então esses pontos aqui marcados no nosso gráfico são pontos interessantes onde nós podemos observar possíveis expectativas compradoras atuando no gráfico. Essa região acaba considerando como ponto de liquidez, como já está marcado aqui no gráfico. E nós temos também mais pontos de liquidez aqui nessa região, aqui, nessa zona. A gente pode considerar ali pontos de liquidez. E é isso. Para a estrutura, para a tendência primária, né, o movimento primário, essa é a movimentação. Região de topo, região de fundo, zona de 50%, abaixo dela, zona de demanda, onde é interessante operações compradoras. Nós já temos os pontos de interesse que marcamos na semana passada. Agora a gente vai trabalhar com uma possível movimentação secundária. Tá? Mas antes de irmos para a movimentação secundária, eu quero dar uma olhadinha em como está o IFR nessa região. Ó, o IFR no gráfico de 1 hora já entregou divergência para a gente. A gente tem aqui, ó, topos descendentes no IFR, enquanto no preço nós temos topos ascendentes. Então é um sinalizador de um início de reversão, sinalizador, tá? Então a gente fica atento a isso. Observar a média de 200, lá no 50% da estrutura, tá? Vamos considerar essa região, tá? É importante a gente ficar atento a ela também para um movimento secundário. E as médias aqui, medianas, que eu gosto de chamar ela, que é de 20 a de 50, estão, a média de 20 vinha ancorando o preço, tivemos uma ancoragem nessa região, e essa ancoragem aqui vai ser um nosso fundo na tendência secundária. Por quê? Agora a gente desce para o gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, o fundo ali que eu comentei com vocês acaba sendo esse fundinho aqui, ó. Tá? Esse fundinho ali é o nosso colega. Por que o nosso colega? Caso ele seja rompido, caso esse fundo venha a ser rompido, nós estaremos fazendo um movimento corretivo que nós aguardávamos de toda essa estrutura aqui de alta. Fazendo preço, movimentos cadenciados de venda até chegar lá na nossa região de demanda. Tá? Mas para isso ele precisa ser rompido. Com isso, agora a gente trabalha com uma estrutura terciária. Uma estrutura terciária, essa aqui seria uma estrutura secundária, tá, pessoal? O rompimento deste fundo daria para nós uma movimentação secundária para corrigir a nossa movimentação primária, que é todo esse movimento aqui de alta que teve. Tá? Esse movimento aqui vendedor seria um movimento secundário. Agora a gente vai fazer um movimento terciário. Vai ficar um pouco complexo para você, mas você vai entender o porquê de uma movimentação terciária. Para o nosso movimento secundário ser ativado e ser rompido, nós precisamos que o preço saia dessa região aqui superior e venha até aqui embaixo, minimamente. Né? Por quê? Nós vamos traçar aqui nossa caixa de ganho, ferramenta de Fibonacci, do topo ao fundo. Nós vamos identificar aqui a região de 50%. Nós já temos aqui uma expectativa de rompimento de fundo. Aqui. O preço flertou aqui com rompimento de fundo. Tá? Então, o que nós podemos ter como expectativa? Essa movimentação de fundo aqui, ela pode, né, trazer o preço até aqui embaixo, tá? Nas regiões aqui de demanda. Ó, a média de 200 está bem lá nesse candle institucional, que foi o candle deixado na quarta-feira.
movimento de venda aqui, ó, no dia 14. Tá? Então lá a gente vai marcar uma região de demanda, tá? Uma região onde o preço chegando ali pode gerar oportunidades na ponta compradora. Quero refinar até um pouquinho mais aqui no gráfico de 5 minutos, porque nós temos um bloco de ordens aqui nessa região e que é importante a gente ficar. Ó, percebam que o candle institucional ele mantém mesmo do 15 nos 5 minutos. Tá? Então aqui a gente marca esse camaradinho aqui, ó. Atualizar aqui o gráfico. Nos 5 minutos a gente já tem rompimento de fundo, tá? Porém esse camarada aqui ainda está flertando. O que a gente pode observar aqui agora? Nós podemos observar lá em cima também temos mais um bloco de ordens. Logo acima de uma região de liquidez. Então percebam, uma regiãozinha de liquidez aqui. Opa! Região de liquidez aqui atuando. E valida esse bloco de ordens, né? Liquidez ali validando o bloco de ordens. Então a gente pode ter o movimento vindo aqui em cima, dando venda novamente. A expectativa aqui é romper esse fundo. E aqui embaixo, fiquem atentos. Pode gerar movimentos compradores. Mas como eu comento sempre, a gente sempre tem que observar a reação do preço na região. Tá? Se não tivermos uma reação compradora, se por exemplo o IFR não estiver em região de sobrevenda, a compra aqui ela acaba ficando um pouco mais arriscada. Então aí o que você vai observar? Movimentos vendedores. Um possível rompimento dessa região, uma troca de polaridade para continuar ali a tendência secundária. Aí esse movimento terciário aqui estaria ativando o movimento secundário. Compras. Onde que eu compro, Thiago? Se o preço romper essa região de liquidez, passar acima dessa zona, você pode continuar operando na ponta compradora com o preço ancorado na média. Tá? A média precisa estar acompanhando o preço. Se a média ficar flat aqui nessa região, pessoal, o que seria a média flat? Praticamente como ela está aqui agora. Ó. Cruzando o preço sobe, desce. Melhor não operar. A média flat não é saudável operar. O preço não está com uma tendência definida. A não ser que você tenha aí um operacional de rompimento de lateralização, retorno à média, só que são operações mais curtas. Aí você tem que ter ciência disso. Tá? Um bom operador, um bom trader, ele deve saber onde ele está operando. É o momento de eu alongar a operação, é o momento de eu pegar aqui operações curtinhas. Tá? Então, fiquem atentos a esse movimento. Então, a expectativa, o viés, é um viés de correção. Né? A gente precisa dessa correção. O Ibov já atingiu o máximo histórico. Então, atingiu o máximo histórico, agora pode vir a correção. E essa correção, pessoal, fiquem atentos, porque pode ser apenas a correção para dar continuidade no movimento de alta. A tendência primária é de alta. Então, as vendas aqui são movimentos contra tendências, na movimentação secundária. Então, fiquem atentos à operação. A operação andou, faça ali um trade stop, proteja seu trade, tá? Que seria ali a melhor alternativa para você. Então, lembrando, o movimento terciário é esse movimento que ele está fazendo lá dentro, ó. Tá? Possíveis movimentações nesse sentido aqui. Eu vou deixar o zoom assim do gráfico para você entender bem. O movimento terciário é esse movimento que ele pode estar fazendo aqui, ó. Indo aqui, tá? Se romper este fundo, vai ativar um movimento secundário. O movimento secundário tem como expectativa trazer o preço até essa região aqui. Chegou aqui, deu compra, vai voltar, né? Obviamente vai ter os movimentos de estruturas terciárias e secundárias, mas vai voltar e vai alinhar todo o fluxo com a expectativa primária, que é um movimento de expansão, movimento de correção e movimento de expansão novamente. Ok? Deixa eu dar uma limpada aqui no gráfico. Então, expectativas. O índice semana passada surpreendeu a gente. Esperávamos ali um movimento descendente, continuou renovando topos. Agora, estamos aqui com um possível início de correção, mas é sempre bom a gente ficar atento aos fractais das estruturas.
Rompeu região de topo, continua operando na ponta compradora. Se observarmos um rompimento aqui do fundo, nos 134.800, podemos estar trabalhando com um movimento de correção. Fiquem atentos aos pontos de liquidez, onde o preço pode estar encerrando, você pode estar encerrando suas operações. Tá? Pontos de liquidez são muito relevantes, principalmente se o preço já chega esticado nessa região. Chegou esticado, capturou liquidez, ele pode fazer aquele pullback amplo. Tá? Então é bom você já encerrar sua operação, uma parcial, e quando ele der uma oportunidade você entra vendendo novamente. Ok? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessa análise. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.